E aí, como que você diz aí dos recordes mundiais, Caio? Nós temos aí, cara, um monte de recorde. Eu nem consegui anotar tudo porque é muito recorde. Quando que foi assim que você quebrou seu primeiro recorde mundial? Foi nessa época aí de adolescente, porque o Malabares era muito limitado antes. Nos anos 2003, 4, 5, o Malabares deu uma virada no mundo, principalmente por causa da internet, porque começou a popularizar. Embora não tivesse YouTube na época ainda, a gente tinha que compartilhar os vídeos e tal, mas já acontecia esse câmbio, né, essa troca. E tinha muita gente que escondia informação, né? Falava assim, não quero que a pessoa saiba, não quero que veja o meu truque pra não copiar. Então a pessoa não tinha hoje que você tem acesso a tudo. Você vê vídeos históricos aí. E aí nessa época a gente começou a ter acesso a esse material todo. E aí eu comecei a achar tudo muito interessante e tal, e comecei a treinar. E aí eu lembro que começou um negócio de pirueta. E aí eu fiz um primeiro nessa época de 1.800 graus. Foram 6 giros. Fazendo... Com clava e na sequência com diabolo. Eu fiz 2 na sequência. Mas não era um recorde assim que tinha prestígio nem nada, porque era isso, jogava pra cima e girava. Não era muito legal. O legal mesmo era quem sustentava por mais tempo, quem conseguia jogar por mais tempo, né? Só que eu não consegui jogar por muito tempo, porque eu era todo lesionado. Com quantos anos você começou a se lesionar? Desde os 10 anos eu tenho um punho direito ruim. 10 anos de idade você já 10. tinha... E daí nessa época que eu comecei a treinar valendo, tal, com 15, 16, aí foi quando eu arrebentei o resto do corpo. Foi aí que pegou tudo. Lesões mais fortes mesmo. Você começou em médico, começou a fazer acompanhamento, ou foi um negócio meio autodidata? Não tinha acesso, né? Nunca tive convênio nem nada, então não dava. Daí na sequência eu fui pra faculdade. Eu passei na faculdade e aí dentro da faculdade eu mesmo comecei a aprender já que eu não tinha acesso, eu comecei a ter isso pra mim. Se eu não vou poder fazer, tipo, eu não tenho como pedir ajuda, eu tenho que aprender o que fazer porque eu não posso depender de outra pessoa. Até também porque era um pouco difícil de explicar o que eu tava fazendo pra qualquer pessoa. Eu quero fazer 6 giros consecutivos, só que não é uma tentativa, você tem que tentar algumas vezes. E a primeira coisa, quando você tá machucado, pra qualquer profissional que você vai conversar na área da saúde, repouso. Só que parar não era uma opção, porque eu tinha que trabalhar, pagar as contas, eu tinha que treinar também, porque senão você erra na apresentação. Exatamente.